O mercado pet é composto por indústrias e integrantes da cadeia de distribuição dos segmentos de alimentos, pet food, medicamentos veterinários, pet vet e cuidados com a saúde e higiene do pet, pet care. Esse mercado já representa 0,36% do PIB brasileiro à frente dos setores de utilidades domésticas. Pri, qual é o tema de hoje? Nós vamos falar de carinho em cada detalhe, humanização de animais e empreendedorismo. Bom, antes da gente apresentar os nossos convidados, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, para se inscrever, deixar o seu like, fazer o seu comentário para que nós possamos distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E hoje, eu, Vivian Castanheda, junto com a Priscila Bercó, minha parceira e host desse podcast, a gente vai mergulhar em um episódio repleto de histórias, tudo relacionado a pets. E eu vou apresentar a Dan Batista, ela é mentora, palestrante, empresária e cofundadora do grupo Comport Pet. Ela iniciou a sua jornada como empreendedora em diferentes segmentos, totalizando 10 anos na área pet. E eu vou apresentar o Kleber Santos. Ele é especialista comportamental, mentor, palestrante internacional e cofundador da Comport Pet. O seu amor por cães foi despertado ao morar nas ruas de São Paulo e ter o seu primeiro amigo de 4 patas, que se chamava Grafite. Desde então, iniciou a sua jornada no mundo pet. Com uma trajetória única e uma paixão compartilhada pelo mundo pet, eles construíram uma empresa que está fazendo diferença. Vamos ouvir sobre suas jornadas de empreendedorismo e como se tornaram referência em suas áreas. Seja muito bem-vindos ao Compartilha Cast. Bem-vindos ao Compartilha. A gente que agradece aí o convite, vai ser um prazer que a gente está compartilhando, né, com vocês um pouco da nossa história e da nossa jornada. Com certeza. Queremos conhecer um pouquinho mais da história de vocês e a sua história também, que bastante curiosa, né, de ter passado por esse momento aí nas ruas. Eu acho que é uma experiência muito valiosa para compartilhar com as pessoas. Sem dúvida, né? A gente vai trazer... Eu vou contar aqui alguns pontos, né? Mas a principal chave disso é não desistir, né? Dos seus sonhos. Com certeza. Acho que a chave para todo empreendedor, né? Que sonha, que tem paixão, é não desistir. A gente acabou de gravar um episódio que a pauta foi muito parecida, né? Pra gente não desistir. Nós, empreendedores, né? Já sofremos por tantas questões, né? A gente tem tantos desafios, mas o importante é a gente fazer com que o plano B faça o plano A dar certo, né? Exatamente. E Dan, conta pra gente, então, como que começou essa sua jornada, né? Como que começou toda essa trajetória? Tenho certeza que as pessoas vão querer aprender bastante com você. Claro. Então, a minha trajetória na área pet começou após, né, eu conhecer hoje meu esposo, né? Mas até então não era. E entender um pouco deste universo, né? Porque é gigantesco. Quando a gente se conheceu, eu tinha a minha empresa de paisagismo e decoração, né? Antes disso, eu já empreendi outras áreas também, na área da beleza, de vestuário, enfim. Já passei por várias áreas. E aí, ele começou a me apresentar esse mundo, né? E eu comecei a estudar. A gente sempre foi muito parceiro, né? Então, assim, ele me ajudava muito na minha empresa, eu ajudava na empresa dele. Até que a gente falou assim, olha, esse mundo pet vai dar certo. Então, a gente precisa focar em um único segmento para a gente conseguir crescer. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente sempre fala que quem faz tudo, no final, não faz nada. Então, a gente estudou o mercado, a gente viu qual que era a margem de crescimento, a gente avaliou os 2 mercados, obviamente, até a gente tomar essa decisão de começar a empreender juntos, né? Não somente na vida pessoal, mas na vida profissional também, que a gente sabe que é um outro desafio muito grande também. Então, a gente precisava estar dispostos ali a enfrentar vários desafios. Então, foi assim que tudo começou. Nossa, que jornada, né? Exato. E essa jornada de escolher o segmento, de definir, né, o caminho, né, como você falou, o foco, né? Decidiu ali pelo mundo pet. Então, vamos focar nesse segmento, vamos seguir com esse objetivo e ver aonde nós vamos chegar, né? Então, acho que isso é bem importante, né? Bem no início da jornada, Isso. Eu acho que outro fator muito importante também é você empreender com aquilo que você ama, né? E porque isso te dá motivação. Porque desafio nós temos vários, né? Claro. E eu sempre falo, inclusive até contei pra ele na época, que o meu sonho era ter uma escola de criança, uma escola infantil. Então, quando eu cheguei no mundo pet, eu falei, gente, eu vou poder realizar o meu sonho com algo que eu amo, porque assim, são crianças eternamente. Porque eu pensava, eu vou ter escola de criança, uma hora eles vão crescer, né? No caso dos pets, a
gente não tem esse problema. Então, inclusive, eu já tinha o meu plano de negócio para uma escola infantil. Então, eu adaptei muito isso para o nosso mercado. Sim. Então, acho que esse também é um ponto importante da gente amar, né? Lógico. Ter amor por aquilo que a gente faz. Não é que, assim, vai ser mil maravilhas, mas facilita muito ali durante todo o processo. Claro, com certeza. O amor e o propósito, né? Para fazer algo que faça sentido para vocês, né? Exatamente. E, Kleber, conta pra gente como é que foi essa sua passagem, né? Pelas ruas, essa experiência com o grafite e como que isso mudou sua vida, né? Pois é, foi uma mudança, assim, bem radical, né? Eu era um adolescente bem rebelde, assim, minha história ela é bem longa, então eu era um adolescente assim, bem rebelde, eu fui posto para adoção já aos 2 anos de idade. E de lá para cá eu passei por várias famílias. Essas famílias na qual eu passei sempre me trataram muito bem, só que eu mesmo não me aceitava e eu fugia de casa, eu voltava, passava um dia na rua, 2, 3, até um dia que eu fui e não voltei mais. E aí que começa a minha jornada de fato na rua ali, por volta dos 14 anos. Eu não gostava de cachorro, gostava o fato de estar abraçado, de dividir a minha comida com ele, né? Era um animal que eu não fazia nada também. Então, assim, esse cão, né, ele já morava já nas ruas, era de um local de outros moradores, então ele era compartilhada ali a guarda dele. E ele começou a me seguir cada vez mais, eu falava, tipo, sai cachorro, né? Vai pra lá, tipo, não quero. Porque eu fui escolhido, porque né? eu, Porque né? você escolheu, eu tô né? lá comendo, ele vinha em cima, sai daqui. E aí um dia eu me vi eu dividindo a comida com ele. E daí que começa, de fato, esse relacionamento entre eu e o grafite. Eu começo a dividir a comida com ele, ele começa a me seguir cada vez mais. Tinha lugar que eu ia trabalhar, ele ficava esperando lá de fora até eu voltar. Que, assim, uma coisa que foi muito importante nessa jornada é que, assim, eu sempre fui muito trabalhador. Então, assim, eu ajudava desde o material de construção, descarregar e carregar um caminhão, a levar umas frutas na feira, a levar alguém a levar sacola. Eu sempre dei um jeito de ganhar ali um dinheiro honesto. Mas sempre morando na rua. Sempre morando na rua. Você morou de quantos anos? Morei 2 anos na 2 rua. anos. 2 anos na rua. E através entre esse trabalho e outro que eu tive a oportunidade de trabalhar em uma obra que estavam roubando as coisas. Então, nesse dia de descarregar de caminhão, eu acabei indo para uma obra, a pessoa ela me ofereceu. Você não quer ficar aqui em troca de um prato de comida e um lugar para você dormir? E assim não rouba minhas coisas à noite, né? E aí um ajuda o outro. E eu acabei aceitando. E aí, lá, ao acabar a construção, era uma casa de ração, aquela agropecuária, né? Que vendia tudo. Caramba. E dali... Você vê que o universo ele vai te vai te trazendo as trazendo, oportunidades. Primeiro assim, o grafite, depois a ração. Depois a Vamos ração. saber mais. Estou aqui Pois é, curiosa. mas uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? Às vezes, assim, a chance ali foi eu trabalhar de graça. Sim. Que abriu uma porta gigantesca. Hoje eu tenho uma empresa nisso. E às vezes, hoje em dia, você vê as pessoas que as coisas tão fácil, né? Não quer nem aprender, ela nem sabe fazer, mas ela já quer ganhar como se fosse um gerente. Sim. Eu acho isso incrível, né? Hoje tá surreal as coisas. Então, a partir desse trabalho por um prato de comida, eu tive o meu primeiro emprego, que também foi por um prato de comida. Ele falou, ó, você fica aqui ajudando em tudo, eu deixo você morar, o café, almoço e janta tá garantido. Opa, beleza. Né? E lá eu sempre fui curioso, e aí lá eu aprendi a dar banho. E uma vez que o banhista, o tosador ali, ele ficou doente, eu comecei a dar banho no lugar dele. E quando essa pessoa que estava doente voltou, ele virou tosador e eu virei banhista. E foi meu primeiro salário, era R$20 por semana. Uau! Olha só. Foi meu primeiro salário. Né? R$20. E de lá para cá, eu continuei lá trabalhando, depois entrou as Forças Armadas, 17 anos ali, e eu servi o Exército, o obrigatório. Eu gostei tanto que eu fiquei lá 5 anos. Que legal. Que interessante. E de lá, de fato, eu comecei a estudar sobre o comportamento animal. Então, eu me formei no Exército, né? Eu servi aqui em Osasco, aqui próximo. Sim. Né? E fiquei lá 5 anos e lá eu fui encaminhado para o Canil. Olha só, né? Fui pro Canil Central de lá. Sempre o mundo canino Sempre o mundo canino envolvido. me jogando ali. Isso porque você não gostava de cachorro. Não gostava. Imagina se eu gostava. Olha o tamanho da tatuagem hoje, né? que legal. Imagina se eu não gostasse. E aí, eu fui pro Canil. Lá eu aprendi, de fato, a adestrar cães, a trabalhar com cães bravos, com cães de entorpecentes, cães de faro de explosivo. Cheguei a ter vários trabalhos dentro lá, trabalhar em estádio de futebol, a fazer segurança do presidente Lula na época, enfim. E aí começou um mundo se abrir em minha frente, né, através dos cães. Né? E saindo de lá,
Ainda lá, eu comecei a fazer alguns trabalhos paralelos de... Lá a gente trabalhava até as 4 da tarde, então à noite eu comecei a fazer alguns freelance ali por fora. Daí comecei a ganhar o meu dinheirinho ali fora. Como adestrador. Como adestrador. É tanto que quando chegou uma hora eu falei, cara, eu tô ganhando mais lá fora, trabalhando 3 horas por dia, do que aqui o dia inteiro. Sim. E aí eu tomei a decisão, que eu saí em março de 2013, de fato, do Exército, e segui carreira solo na minha empresa. Sim. Aí comecei a hospedar cães em um apartamento ali de 48 metros quadrados, cabia 6 cachorros e eu. Olha só. Né? E aí, daí eu fui para uma segunda casa, já em 2014, que é quando eu conheço a Dan. Então, já essa casa cabia já quase 17, 20 cães já. Então, assim... Vocês moraram com 20 cães? Moramos com 20 cães. Não, Todos os mas finais de semana, a primeira casa cabiam 20 cães. Olha só. E a Dan foi sempre muito organizada, né? Então, assim, a cada vez que a gente ia crescendo os clientes, a gente mudava para uma casa maior. E assim foi indo até a gente estar na casa que nós estamos hoje, que cabe 100 cães dia. Caramba, 100 cães dia. 100 cães então, dia, nossa, é né? uma estrutura grande, Estrutura né? Para você grande. comportar essa grande. quantidade de cães. Lá são quase 700 metros quadrados, né? Nossa, que legal. E esse ano, a gente já vem estudando aí há bastante tempo. Esse ano nós abrimos nossa franquia. Estamos agora em obra, finalizando. Inclusive, já deixar aqui o convite. Em outubro, vocês estão convidadas para ela conhecer nossa loja. Vamos, com A gente vai agora certeza. para uma loja de 1.200 metros quadrados, na Vila legal. Mariana. Cabem Que 300 legal. cães dia agora. Cabe 300 cães dias e vai ser a sede da franquia. Lá agora a gente começa uma nova jornada, que é a sede da franquia. E a Comport, ela deixa de ser aquela empresa que surgiu de um domicílio para hoje ser um grupo, né? Um grupo com 3 braços. E hoje tem a nossa parte de ensino. Nós estamos já em 6 países, que a gente dá aula de como empresários abre o seu próprio pet shop. Né? Hoje nós temos 3.600 alunos já na nossa escola. Que legal. E mais a nossa loja física hoje, que a gente atende 100 cães dia. Então a gente Nossa. E é um montou esse mercado grupo aí. muito promissor, né, Muito, Kleber? muito. Porque é uma, assim, essa história maravilhosa, assim, da passagem, né? Como o universo canino te rodeou, né? E te Foi cercou. Deus ali. Eu falo que o grafite foi meu anjo, né? E que te cercou, mas ao mesmo tempo, assim, a gente olha para o mercado pet, ele é um mercado ainda que está em ascensão no Brasil, né? Ele tem muito para crescer, né? Profissionalmente, o mercado tem 6 anos, tá? Sim, Profissionalmente, com regra. A gente nem tem todas as leis, nem diretrizes ainda pro mercado. Você vê o quanto é novo. Sim, é novo e, assim, é um mercado que tem, assim, uma grande ascensão por conta até dessa questão da humanização do animal, né? Sim. Que as pessoas cada vez mais estão cuidando mais dos seus animaizinhos de estimação como filhos, né? Então, você falou tudo. Eu ia falar isso agora, né? Tem uma pesquisa que de 2019 agora a 2023, em 19 eram 17%, de 15% a 17% de pessoas que consideravam o pet como filho. Sim. Hoje é 32% da bastante. pesquisa. E Quase cada vez dobrou. mais as pessoas elas estão deixando para ter filho humano, né? Sim. Após os 30 anos, ela já acabou faculdade, já se estabilizou. Sim. E aí ela quer ter um filho. Mas antes disso, dos 25 aos 30, o filho é pet. Desses novos casais agora que nós temos, ainda mais morando em estúdio, né? Sim. Então, a quantidade de pet que tá para crescer é absurda ainda. Sim. Né? Tanto que tem uma pesquisa do próprio IBGE que daqui a 3 anos, os gatos, ele ultrapassa a quantidade de cães que nós temos hoje no Brasil. Nossa, caramba. Exato. É tanto que na última feira agora que nós fomos, o mercado de gato já estava assim bem em evidência. evidenciado, Nossa, bem evidenciado. muito. Antes era um coisinha ali no cantinho. Era difícil você achar algo. É tanto que o stand na nossa frente, né, era gigantesco de gato. A gente Sim. tem stand lá na feira também, Sim. para os nossos cursos. E, assim, é impressionante o quanto que essa área está crescendo. Nossa, que legal, né? Ver que tem ainda muita coisa para a própria Comport Pet crescer, né? muito, sim. Então, excelente trabalho e trajetória. A Comport Pet hoje já é referência, a gente falando mesmo de pets, né? E o que vocês hoje podem até compartilhar com as pessoas sobre esse processo que vocês viveram, porque todo empreendedorismo tem os seus desafios, né? Vocês acreditam que vocês hoje têm mais sucesso por conta da escolha, por ser pet, ou porque vocês encontraram paixão nisso e conseguiram fazer isso acontecer? Olha, porque a gente encontrou paixão nisso. A gente ama o que nós fazemos. A gente tem dia que trabalha 16 horas e está feliz. Assim, a gente volta para casa tranquilamente e trabalha com maior orgulho, né? A nossa área. A gente trabalha muito de sábado, de feriados, de fim de semana, que é quando acontecem os eventos pets, Sim. né? E de segunda e terça, muitas vezes a gente tá de folga, Sim. né? Então, a pessoa tem que saber
abrir mão disso. É uma coisa que eu faço muita questão. Kleber, hoje eu tenho uma equipe, hoje nós temos equipe, são 30 colaboradores, né? Mas eu faço questão de final de ano, dezembro, eu não viajo, eu passo com eles. Eu quero tá próximo. Então, assim, eu quero ter uma certeza que o meu cliente, ele tá viajando e o filho dele de 4 patas, ele tá lá, ele tá seguro, mas eu tô próximo. Sim. Porque, assim, é vida. Pode acontecer em qualquer minuto, qualquer coisa. Claro. E eu quero estar perto. Então, assim, a gente não viaja, a gente fica com eles, a gente participa do Natal lá, a gente faz ceia lá com os pets, a gente faz festa de fim de ano com os pets. Então, assim, a gente vive aquilo que a gente fala e que a gente proporciona, né? Esse é o mais... Desafiador, né? Desafiador, sim, né? E também gratificante quando você empreende. Você empreender em alguma coisa que é só pelo dinheiro, até um certo ponto ele vai bem, depois começa a cair de uma forma muito grande. Não tem propósito, né? Exato. O dinheiro, tudo bem. Não tem sustentação, o dinheiro, né? não tem sustentação. Dinheiro é consequência, Sim. né? Isso que a gente precisa pensar, é o resultado ali do trabalho. Mas toda essa trajetória que vai te motivar é você ter um propósito muito claro. Você chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e falar, não, é isso que eu quero pra minha vida. Quantos pets vocês têm hoje? Nossa, são 7 no total. 7. Temos 7. 5 cães, um coelho, um gato e 2 crianças. Humanos também. Tem humanos também. Então são 9. A família é grande. É grande. Família é grande. É tanto que a gente já tem um carro já de 7 lugares por causa da família Tem hora bem que grande. falta Tá espaço. certo, tá certo. E Dan, você como influenciadora também, né? Na sua posição de fundadora da Comport Pet, né? Como que você vê essa influência, né? E o impacto que você gera também em outras empreendedoras do segmento? Então, quando nós começamos a empreender, era um mercado muito novo. Então, qual sempre foi a nossa preocupação? A gente sempre estudou muito para a gente trazer novidade para o nosso mercado, né? Sim. Então, foi até por isso que surgiu a Comport Ensino, né? Que hoje a gente ensina vários alunos e a gente influencia essas pessoas também. Então, a gente está em constante evolução, a gente sempre procura as melhores marcas do mercado, os melhores... organizadores ali, porque eu preciso passar isso para minha audiência, né? E hoje um ponto assim muito forte dentro do nosso mercado que elas acabam se espelhando em mim é por ser mulher no mercado que quando eu iniciei era muito masculino. Sim. Então assim, quando nós começamos a dar curso, por exemplo, de adestramento, só tinha eu de mulher. Hoje em dia, praticamente, é só ele de homem, porque a mulherada, Dominou. dominou o mercado. Que legal. Nós Então, elas mulheres olham- estamos dominando. Muito. Então, assim, isso pra mim é muito gratificante, Sim. eu poder inspirar outras mulheres, né? Empreender nessa área que é maravilhosa. E não é uma área somente de homens, isso é Sim, fato. A com gente também tem certeza. o nosso lugar. Então, acho que é isso que é o que mais motivam, né? Os meus seguidores, as minhas seguidoras, que a maioria são mulheres, né? 98% dos nossos alunos são mulheres. mulheres. Os homens que vai porque a mulher obriga ele a ir. Olha só. Verdade. E Bacana. uma curiosidade, dá certo trabalhar junto, marido e mulher? E aí? Dá Eu certo, respondo. dá certo. É diferente, né? E você tem vários desafios, porque inclusive hoje a gente dá várias palestras, inclusive, sobre isso, né? Sim. Em como você empreender em casal, porque não é uma tarefa fácil. Eu sempre falo para elas, ó, se eu virar para você e falar, é maravilhoso, tá tudo tranquilo, vamos nessa. Não, eu preciso mostrar o que realmente é. E são vários desafios, né? Você tem que saber diferenciar quando é empresa e diferenciar quando é pessoal. Tem filhos, tem cachorro, tem gato, tem tudo envolvido. Mas o maior Então- segredo, assim, é você ter tempo programado para Exato, tudo. É um sim. planejamento. A gente Sim. tem planejamento. A gente sabe, em casa, depois das 7, a gente não fala mais de trabalho entre nós dois. Já só tem um sobre as combinado. crianças Tem e um tal. A gente saiu, combinado. a gente dentro da empresa, você não vai ver a gente se abraçando, a gente se beijando. Saiu do portão, a gente dá a mão e a gente vai almoçar junto. Então, nós temos o nosso time, que a gente é casal ou é sócio. Dentro da empresa, um discute com o outro, um briga, um cobra números, um cobra resultado do outro. E tá tudo E bem. tá tudo bem. Sim. Saiu fora, é casal e Sim. tudo mudou. Ali é outra pessoa. Agora, se o casal ele não tem esse timing, aí esquece. Aí não dá certo. E Uhum. acho que um ponto muito importante nosso, assim, né, em relação aos dois. A gente sempre olhou o nosso negócio como empresa, mesmo fazendo em casa. Isso é muito importante. Muitas vezes fala, mas eu tô empreendendo, eu tô trabalhando de casa. Não, a gente sempre teve, agora é empresa, agora é vida pessoal. A gente sempre dividiu Conseguiu isso separar. muito bem. Então, agora com a empresa maior, né, em crescimento e tudo mais, pra gente facilita. Né? Porque a gente já encara, ó, aqui é o Kleber que está trabalhando, é o profissional, preciso cobrar. Em casa é o Kleber pai, o Kleber marido. Então, assim, você tem que ter isso muito claro, senão dá briga, né? Sim, com certeza. Então, eu já vou deixar o convite aqui para a gente falar um episódio só sobre
trabalhar em casal. E outra, eu quero, Kleber, que você conte um pouquinho mais sobre a sua história, né? De ter vivenciado tudo isso que você falou e até mesmo para inspirar pessoas que passam ou já passaram por isso, que você, né, de ter morado nas ruas, né? Eu acho que isso a gente pode ajudar bastante pessoas aí. Então já temos mais 2 episódios aí. Esperem, aguardem. E infelizmente a gente está aqui chegando ao final do nosso episódio, o nosso Compartilha Cast. Ele acaba sendo rápido, eu escuto as pessoas lá falando, não, quero mais. Já tá acabando. Já tá acabando, mas a gente sempre pede para que vocês possam compartilhar algo que possa fazer a diferença para essas pessoas que estão ouvindo tudo isso que vocês falaram. Parece que foi rápido, mas vocês falaram tanta coisa legal, né? Para que eles possam se inspirar e não desistir aí dos seus sonhos, das suas buscas, né? Inclusive até para ter pets, né? Sim. É que assim, falar essas coisas parece muito clichê, mas as pessoas falam, você fala agora porque tem dinheiro. Não, gente, assim, o mais importante foi, eu nunca desperdicei nenhuma oportunidade. Eu sempre me preparei para uma coisa que eu nem sabia que ia acontecer. Então, assim, estudem, façam cursos, tem cursos gratuitos. Cara, hoje a melhor coisa que você aprender é na prática. Vai em alguma empresa que você gostaria, se oferece para fazer um estágio lá, de graça. Põe a mão na massa, pratique, e isso mudou a minha vida. E eu faço isso até com outras empresas. Eu peço para me estagiar, para me acompanhar algum mentor meu, para me ver de perto aquilo acontecendo. Isso, sem dúvida, é o maior aprendizado que você pode levar para a sua vida. E não desista do seu sonho, seja ele o tamanho que for. Sensacional. E você, Dan, qual a sua mensagem? Para completar essa mensagem, né, que ele acabou de deixar, é que o conhecimento ninguém tira de você. Né? Então, se hoje nós estamos aqui, é porque realmente a gente foi atrás, a gente estudou e a gente aplicou. Então, o nosso intuito, inclusive, hoje, é ensinar mais pessoas a fazerem pelos pets aquilo que eles fazem de melhor, que é amar, né, cada um de nós. Que maravilha, né? Compartilhar esse conhecimento de vocês, que vocês conquistaram ao longo dessa jornada linda, né? E antes da gente encerrar, vou pedir para vocês deixarem os contatos de vocês, para nossa audiência poder se conectar com vocês, acompanhar o trabalho de vocês. O nosso é bem simples, coloca lá Comport Pet, né? Comport de comportamento, até o T, e o Pet, tudo junto, você acha a gente, a empresa, acha todo mundo lá, fica fácil. Maravilha, Comport Pet, então, pessoal. Dan e Kleber, a gente agradece muito a presença de vocês aqui no Compartilha Cast. Ficamos muito felizes por vocês terem aceitado o nosso convite. E já fica aqui o convite para o próximo. Claro. Vamos ter aí um mais para falar de empreendedorismo em casal. E também sobre a história profunda aí do Kleber. Então, muito obrigado, pessoal. Para você que não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no Compartilha Cast, nosso canal. Deixa o seu like, seu comentário, para que nós possamos distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E até o próximo episódio. Obrigada, tchau. Tchau. Agradeço.